Hoje a gente vai falar sobre precificação, que é um tema super importante para todo mundo que vai, empreender, porque é um ponto crucial ali para suportar toda a estrutura da nossa empresa, né? Então, se a gente não faz uma precificação correta, a gente tem medo de contratar pessoas, a gente pode estar trabalhando gratuito, né? A gente pode estar trabalhando de graça, então é bem importante a gente entender realmente como fazer essa precificação para a gente conseguir realmente ter toda a nossa autonomia da nossa empresa. Então vamos lá, para entender como precificar, né, de uma forma mais correta. O que acontece? A gente precisa primeiro entender, se você está no começo do seu empreendimento, primeiro você tem que listar todos os seus gastos, né, para você fazer o seu empreendimento acontecer. E aí, se você hoje não tem os orçamentos em mãos, você pode ligar para os seus fornecedores e conseguir esses orçamentos, tá? Então você vai listar quanto você vai gastar para fazer esses produtos ou o seu serviço, quanto que você vai, que estrutura que você precisa ter, se você precisa ter espaço, equipamentos, seja até mesmo se você precisa de equipamentos que vão ser um investimento inicial ali, às vezes não precisa ser mensal, mas você vai ter que comprar até a Debs entrou aí, né? Tipo uma batedeira, um forno, alguma coisa nesse sentido para você começar. Então tudo isso você precisa colocar na ponta do lápis para você entender qual a estrutura que você precisa para o seu negócio acontecer, beleza? Aí é claro que as vendas e a precificação, né, que vão pagar toda essa estrutura para ela acontecer. Mas é claro também que você não consegue carregar, às vezes, né, o valor da sua estrutura toda em um produto. Você tem que ratear em vários, né? Então, por isso que a gente tem para fazer o preço de um produto, a gente vai pegar. Então, primeiro de tudo, né, entender o custo daquele produto, quanto que você, acho que antes disso eu vou explicar o que é custo e o que é despesa, tá? Custo são todos aqueles gastos que estão atrelados diretamente à entrega do seu produto. Então pensa se eu fabrico uma camiseta, né? Então é tecido, aqui não vai aviamentos, mas por exemplo etiqueta, linha, a própria costura, né? Se você faz para outra pessoa, o frete para esse tecido chegar, para esses aviamentos chegarem, se tivesse, né? Se vai aviamentos nessa camiseta, por exemplo. Então, tudo isso tem que estar ali no custo do seu produto. Se você entrega também a cada produto uma embalagem, por exemplo, se vai alguma coisa junto com cada produto, você faz 3 camisetas e cada camiseta vai com uma etiqueta, sei lá o quê, ou com um saquinho de embalagem, isso também entra como custo do produto. E isso traz muita dificuldade na hora de você separar, porque às vezes você não manda cada produto um saquinho. Às vezes você manda, por exemplo, se você está vendendo 3, você vai enviar um saquinho as 3 peças. Aí pode entrar como uma despesa com vendas aí, tá bom? Essas embalagens. Então isso já é uma dúvida que é bem frequente aí e que já estou sanando aqui de início. E esse frete, né, para o tecido chegar, para os aviamentos chegarem, ou seja, se você não paga frete para o negócio chegar, você vai buscar essa gasolina também que você tem para você ir buscar ali, essas coisas também entra ali como custo do seu produto, tá bom? Aí então, primeiro, esse é o custo do produto. Falei muito do produto aqui, vou falar um pouco de serviço também, porque esse é um ponto crucial também para muita gente que faz serviço e esquece que a sua hora tem valor, né? Esquece e não sabe como precificar a sua hora também, muitas vezes, né? Então, o que acontece? Ali a gente vai precisar também de entender o que vai de custo ali para você entregar o seu serviço. Então, às vezes é só a sua hora. Beleza, perfeito, é a sua hora. A gente vai balizar o quanto que uma hora de uma profissional, por exemplo, de finanças, cobra no mercado no mês para fazer uma hora de consultoria. E aí pode ser um balizamento aí para você. Sou designer, quanto que uma designer cobra pensando no mês, né, um valor mensal, e aí você divide em quantidade de horas trabalhadas por mês para você ter o valor único de hora também, que é o valor que você pode incluir aí no seu preço, tá? Então, para serviço é isso. E aí a gente vai ter esses custos atrelados diretamente à entrega do seu produto e seu serviço, beleza?
Além disso, a gente vai ter os gastos fixos, os custos fixos, que vai ser o seu espaço, que ele é um espaço inteiro, que você é capaz de produzir tantas camisetas no mês. Você é capaz de produzir tantas consultorias no mês. Então, você não vai pagar, por exemplo, não vai pegar o seu aluguel e pegar esse aluguel e colocar em um produto. Você vai alocar na quantidade toda que você consegue produzir naquele mês, né? Então, por isso que a gente às vezes acaba colocando até um percentual de custo fixo. Então, você vai colocar lá o custo do seu produto, um percentual do seu custo fixo, medindo pela quantidade de que você consegue produzir no mês, para você entender o total de custo do produto. Aí você teve então custo do produto, custo fixo, né? Então, se você também tem, por exemplo, o MEI, ele é um imposto, né? Então, o imposto é normalmente alocado como despesa variável, mas o MEI, como ele acaba sendo fixo, você também pode acabar rateando aí para todos os produtos que você faz no mês, que vai dar certo também, tá? Aí a gente vai para a parte das despesas. Tem algumas despesas que você vai ter independente do que aconteça. Se você vendeu, você vai ter, né? Então, essas são as despesas de impostos, de taxas, por exemplo. E isso eu acho bem crucial também para vocês pensarem já, se você já tem a intenção de subir a escadinha do MEI, né, virar uma limitada, enfim, uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, já pensa qual que é a sua alíquota lá na frente, para você incluir no seu preço antes, mesmo que seja uma coisa que você vai ganhar, né, um pouco mais enquanto você estiver sendo MEI, mas já pensa, já coloca no seu preço ali se é 4%, se é 6% a mais, para você não ter esse medo de você dar esse passo quando você for crescer, tá? Então, já coloca lá, já vê a sua alíquota que seria, né, no Simples Nacional, para você considerar essa alíquota aí, que é um imposto que, se você vendeu, você vai ter que pagar lá seus 4%, 6%, enfim, se você for aumentando também, vai aumentando o valor do imposto, mas você vai aumentando o faturamento também, então uma coisa tá ligada com a outra. Já faz isso para você não ter esse medo na hora de você desenquadrar. Porque o MEI, né, ele pode ter faturamento aí até 6.750 por mês, ou 80 mil no ano, né, 81 mil no ano. Então, muitas empresas acabam passando disso. E aí você fica com esse receio, porque você vai começar a pagar mais imposto, né? Então, se você já tiver incluído na sua precificação lá atrás, você não vai ter esse medo. E aí vai ser um processo até tranquilo para você. Então, já considera isso também. Tá? E as taxas, se você passa cartão de crédito, se você passa PayPal, se faz link de pagamento, se passa no PicPay, enfim, no PicPay Pro, né, por exemplo, você tem uma taxa aí para receber esse valor do seu cliente, que vai direto ali no seu recebimento. Você nem vê, às vezes a plataforma já deduz essa taxa e só te repassa o que sobra. Então é bem importante você saber qual que é a taxa certinha para você acompanhar esses valores de mercado, porque normalmente essas empresas de cartão de crédito e cartão de débito, boletos, transferência, enfim, transferência não no caso, boletos, essas empresas de meio de pagamento, elas estão crescendo e tá entrando muita concorrência. Então, normalmente elas estão baixando esses valores de taxas, até porque agora a gente tem transferência, Pix, né? Tem outras formas de você fazer de forma até gratuita. Então, elas estão sempre mexendo algum valor de taxa, então é bom você ficar esperta com isso para você não ficar pagando taxas desnecessárias, né? É bem importante já considerar o imposto, mesmo que você pague MEI hoje, e as taxas também desses meios de pagamento. E aí, o que é importante também pensar, né? Nessa parte de taxas é bem importante. Quando você coloca ali a taxa, às vezes, do cartão de crédito, que é a taxa mais alta, e até mesmo se você, por exemplo, vendo roupa, eu vou parcelar em 2, 3 vezes para o meu cliente, né? Às vezes, muitas pessoas, quando vão comprar roupa, não compra uma, compra algumas, então quer parcelar o valor. E aí você pode assumir
algumas parcelas dentro do seu preço, né? Então, olha, parcela até 3 vezes, até 4 vezes. Qual que é o custo financeiro desse parcelamento de 3 vezes? Ah, vai ser aquela taxa daquele meio de pagamento das 3 parcelas ou 4 parcelas, por exemplo. Então, você já vai considerar isso dentro do seu preço também, tá? Porque isso você vai também tirar assim que você vender com crédito. Aí o que significa? Se você não vendeu a crédito, se você vendeu a débito, você teve aí um ganhozinho. Se você não vendeu a crédito, você vai vender por Pix ou transferência, por exemplo, você pode até dar um desconto à vista para a pessoa, que é exatamente esse custo financeiro que você não vai ter. Então você pode pegar e falar para ela, olha, em vez de parcelar em 4 vezes, se você quiser pagar à vista, você tem um desconto, por exemplo, de 10%. Aí o ponto crucial aí é a gente ver, entender qual que é a taxa que está tendo aí para parcelar em 4 vezes. Normalmente as empresas, né, de meio de pagamento, principalmente as online, as maquininhas nem tanto, mas as online tem o valor ali de crédito, mais um valor a cada parcela, e isso é juros compostos, tá? Então, é uma parcela que vai incidir sobre o valor reajustado. Então, tem empresas que chegam, quando parcela em 4, até 10% em taxa, sim. Então, pode ser uma forma de você trazer esse valor, né, pro presente, para hoje, a pessoa pagar à vista, você dando esse desconto da taxa que você não vai pagar, beleza? Mas isso é bem importante vocês já calcularem também, para vocês saberem qual é o custo financeiro desse parcelamento, né? Para ver se está dentro da precificação, mas também para entender quanto que você pode dar de desconto à vista, porque a pessoa vai ficar ali te perguntando, né? Quanto que você me dá de desconto à vista e tal, e daí você vê se você consegue dar 5 pelo custo financeiro, ou 10, ou enfim, até se for um custo financeiro mais do que 10, entender mais por que você está pagando tanta taxa assim também, beleza? Então já falamos aí do custo do produto, do custo fixo, das despesas variáveis aí de imposto e taxas. Aí temos outras despesas variáveis, que é o gasto com as vendas. Às vezes você tem uma vendedora, paga comissão aí, isso tem que estar dentro do seu preço também, né? Se você, por exemplo, paga 15% de comissão para uma vendedora, vai 15% dentro, né, em cima do seu preço. Então já coloca também esse valor embutido no seu preço. Caso você tenha também campanhas de desconto, que todo mundo tem, às vezes tem a questão do frete grátis, que você, né, pode querer dar em algum final de semana, ou alguma campanha de ação, né, que você tem aí no mês, é bem importante também você já considerar isso dentro do seu preço também. Então já vai vendo aí tudo que você tem que considerar dentro do seu preço, para você não sofrer depois na hora de você fazer uma campanha, na hora de você pensar se você vai fazer uma campanha de frete grátis ou uma campanha de descontos, na hora de você contratar uma vendedora, ou de você gastar com anúncios, por exemplo, né, seja Google Ads ou Instagram, né, Facebook. Então é bem importante já considerar com isso, porque é um gasto com esse marketing de vendas, né, já direto, que vai te trazer retorno ali, ou teria que te trazer retorno, né, uma vendedora, enfim, ou para os próprios anúncios também teriam que te trazer um retorno aí. Então, isso tem que estar dentro do seu preço, tá? Então, custo variável, custo fixo, imposto, taxa e os descontos, né, e as despesas com vendas ali de comissão e tudo mais. Então, caso também você, por exemplo, faça uma campanha de desconto de primeira compra, aniversário, já pense em todas essas projeções que você pode pensar aí já, né? Tipo, eu quero fazer uma campanha tal, quanto que você quer dar de desconto? Já coloca isso na sua conta para realmente você precificar correto, tá? Eu acho bem importante também a gente falar que a questão do desconto também é bem crucial, assim, você pensar e refletir bem, né, quando você vai dar desconto, se isso é estratégico ou não, para você não prejudicar o seu posicionamento ou a imagem do seu produto. Por exemplo, todo mundo que vê uma campanha, a loja inteira em sale 60%. O que você pensa? Se você comprou um produto lá, nessa loja, pagando preço normal, e você vê ele depois a 60%, você se sente prejudicado. Vocês também se sentem assim? Me comentem aí.
Então, tipo, eu acho que não é uma prática legal, até porque gera esses questionamentos também da pessoa, seja até mesmo inconsciente, de tipo, putz, por que ela me cobra então esse preço lá em cima se ela pode vender a 60% depois, né, de desconto. Também gera questionamentos de toda a sua estrutura, de tipo, quanto que será que realmente é o custo dela? E isso é bem importante a gente falar também, porque as empresas maiores, elas conseguem ter uma diluição desses gastos fixos muito melhor, porque elas vendem em mais quantidade, produzem em mais quantidade. E as empresas pequenas não conseguem, né? Então a gente não tem, principalmente para quem produz ou para quem faz serviço, você tem um limite ali do seu tempo, né? Do seu espaço físico, das suas pessoas. Então isso é muito limitado. E aí você não consegue diluir todos esses gastos fixos que você tem em tanta quantidade assim. Então é bem importante você entender isso também, para vocês não praticarem tanto um desconto tão grande, porque provavelmente você, além de prejudicar a imagem do seu produto e prejudicar também a questão da sua empresa, você pode estar assim perdendo aí algum valor da sua margem, tá bom? Nem sempre, né, você vender ali quer dizer que você está tendo lucro, né? Então você tem que entender ali qual que é a sua margem, né, que você tem ali para dar de desconto, para você ficar nela, né? Beleza? Então descontos a gente já entendeu. Aí a gente entendeu tudo que vai ali já direto no produto, né? Então, custo do produto, custo fixo, despesas, impostos, taxas, despesas com vendas, descontos, né? Então, agora, o que a gente tem que colocar? Uma margem percentual, que a gente coloca normalmente um fator, que é o markup. Uma margem percentual para sobrar para a empresa, seja para pagar as outras despesas administrativas, que também são altas para pequeno negócio, como também para ter o tal do lucro, né, que vai ser usado das mais diversas maneiras aí, seja para você reinvestir na própria empresa, para você fazer uma retirada, né, para você usar para projetos sociais, enfim, tem diversas formas de você utilizar esse lucro da melhor maneira possível. Comprar novos equipamentos e comprar cursos para você aprender uma técnica nova, enfim, então tem vários sentidos aí que você pode dar para esse lucro, mas é necessário sim a sua empresa dar lucro para ela realmente conseguir se sustentar. Beleza? Quantos por cento de lucro seria uma margem legal? Aí depende muito. Daí esse é o ponto, né? Essa é a fórmula matemática para você fazer a precificação. Aí tem outros pontos para você balizar esse preço, porque você pode chegar numa fórmula matemática perfeita, porém, quando você vai validar com o seu mercado, isso não fica tão perfeito assim, né? Então, é bem importante você entender o grau de diferenciação do seu produto, quanto que você traz de diferenciação do mesmo produto para outra loja, outra pessoa fazendo. É muito diferencial ou é pouco diferencial, né? Então, se é pouco diferencial, por exemplo, se é uma vendinha que vende Coca-Cola, ela vai ter uma margem muito baixa, né? Porque Coca-Cola é igual em todas as vendinhas, em supermercado e tudo mais. E aí você tem que pensar também que, inclusive, o supermercado ou atacado para comprar, que consegue comprar em mais quantidade, ele consegue ter um preço ainda melhor. Então você não vai conseguir competir muito ali, né? Você sendo uma venda ali da esquina, você não vai conseguir competir muito no preço, colocar tipo, vou colocar meu preço aqui mais alto mesmo porque porque eu preciso para pagar uma estrutura. Não dá, porque a pessoa vai olhar ali e às vezes vai pensar, putz, essa coca tá mais cara, eu prefiro andar mais 2 quadras e achar a coca em outro lugar. Então, pense nesse grau de diferenciação do seu produto também, para você ver se você vai conseguir diferenciar isso no seu preço, né? E se o mercado vai entender esse valor também, né? É uma questão de posicionamento também e do público que você está atendendo, né? Então, é bem importante você balizar todos esses pontos. Quanto que o meu concorrente cobra, né, vende lá, qual que é o preço dele? Ele vende a tal valor. Quanto que eu trago de diferenciação nisso? Eu sou nova no mercado? Ou já estou há mais tempo? O que eu trago de diferencial, né, versus esse concorrente? Tudo isso vai servir para você balizar ali seu preço,
né? Então não existe uma margem percentual legal para todo mundo, tá? Vai depender muito de cada negócio e de cada mercado também. Por exemplo, em roupas, às vezes você consegue ter uma margem percentual ali de contribuição até uns 50%. Mas no final ali, às vezes sobra 10, 8%, né? Que é realmente o que sobra. Então, é bem importante também entender isso, né? Para ver o que você consegue colocar e se suporta toda a estrutura e ainda sobra um pouquinho para você continuar reinvestindo na sua própria empresa, beleza? Outro ponto bem importante a ser considerado se você vai vender em atacado, né? Se a sua peça você vai produzir para vender para outros lugares também, para eles revenderem lá na frente para a ponta, você tem que considerar a margem desse lugar dentro da sua precificação para a ponta, porque normalmente os atacados querem precificar no mesmo valor que você. Então, por exemplo, a gente estava falando da blusa. Se você hoje, para produzir, para ter a blusa, você gasta, sei lá, R$20, e aí mais com as outras despesas e tal, a sua blusa fica R$40, o custo dela total, né? Os gastos totais ali que a gente estava falando. Então, você poderia, por exemplo, vender 80, se você vendesse só para o seu cliente final. Só que se você vai vender essa camiseta para outro lugar que vai vender para o seu cliente final também, você vai ter que considerar a margem que ele vai querer. E normalmente, às vezes as empresas que ficam em consignação ou que compram em atacado, pedem pelo menos uma margem de 50%. Ou de 40%. Isso é muito, porque se a gente estava falando de 40 para 80, 50% era o que sobraria para você. Se esse atacado ficar com esse 50%, não sobra nada para você. E se você ainda tem que enviar esse frete para o seu atacado, pode ainda faltar algum valor, porque daí você vai pagar esse frete até, né, de envio para esse atacado. Então é bem importante, se você já pensa em vender em atacado, também volta lá na precificação para incluir esse percentual do atacado dentro do seu preço. E é claro, depois que você vai entender também se esse preço ainda fica adequado ao que o mercado paga, tá? E aí, o que acontece? Nem tudo você vai vender no atacado. Quando você vender diretamente ao seu cliente, você vai ter uma margem muito melhor do que quando você vende para atacado. Só que o que compensa? O atacado deveria pegar uma quantidade muito grande para compensar essa margem que você não vai ter de venda direta. Ficou claro isso? Então é isso, assim, gente. A gente vai precificar, tem que precificar já considerando toda essa estratégia que você vai ter lá na frente. Então, por isso que a gente precisa ter uma precificação correta, né? A gente vai falar amanhã sobre como que você define seu salário. E se você não coloca todas essas atividades que você executa dentro do seu preço, então, por exemplo, se hoje você cobra o seu valor por hora para fazer o seu serviço, por exemplo, você faz logos, você coloca lá o quanto tempo você faz uma logo, 1 hora. Porém, você não considera o tempo que você fica ali administrando o seu negócio, que você faz o atendimento do seu cliente, você não coloca a reunião que você tem com o seu cliente, você não vai ver o retorno dessa logo, porque você vai estar trabalhando de graça nessas outras atividades. Então isso também tem que estar lá no seu preço para você também tirar esse custo do seu trabalho, tá? Para que realmente ela compense, né, toda a estrutura. Senão, realmente, claro que você às vezes não precisa chegar no seu salário ideal já no primeiro mês da sua empresa, mas que você já comece pagando todas as suas atividades, mesmo que sejam menos, né, no começo, para você entender toda essa questão da remuneração desde o começo, e aí quando ela for aumentando, chegando na capacidade produtiva, você vai tirando um valor maior, beleza? Mas tem que listar todas as atividades mesmo para você entender e ter isso na sua precificação. Esse ponto é bem importante também, porque quando você começa a crescer, se você é a pessoa que faz o seu negócio também, né? Por exemplo, eu sou a pessoa que costura essa camiseta, em algum momento vai faltar tempo para você costurar a camiseta, porque você vai estar vendendo muito. E aí você tem que entender quais atividades que não precisam ser você. Às vezes, se você tem muito apreço, você que tem que ser a pessoa que vai costurar a camiseta, beleza. Então, o financeiro às vezes não precisa ser você,
a própria ir lá atrás, pegar o tecido, a linha, não precisa ser você. Enfim, fazer essas outras atividades, fazer a entrega dessas camisetas, não precisa ser você. E aí você vai ter essa tranquilidade de beleza, eu pagava pra mim tanto, então eu posso tirar esse valor que eu pagava pra mim, que não vai ser mais eu que vou fazer, e vou pagar pra outra pessoa pra fazer pra mim, tá? Então você não fica com esse medo também de contratar outras pessoas. Se você tá se remunerando adequadamente, você não vai ter medo de contratar outras pessoas, beleza? Então é bem importante também de pensar que, por exemplo, se você tá com uma precificação que você tá no MEI, né, que tá ali faturando 6.750, mas você quer um salário aí, né, que a gente vai falar amanhã, de 4.000, por exemplo, às vezes você não vai conseguir mais ser MEI, né, então você vai ter que partir já para o Simples Nacional, para você faturar mais, para esse 4.000 fazer sentido na sua estrutura e tudo mais. Então, já pensa assim, nesse momento de, não tenha medo de você sair do MEI, né, se você tiver estruturado, se você tiver tudo certinho, né, tudo no seu preço, já considerado, como a gente estava falando dos impostos e todas as taxas, tudo bem certinho, você não vai ter medo na hora de você crescer, tá? E não crescer também é uma coisa boa, né? Então, se você tá bem com o seu processo bem tranquilo e tal, você consegue passar para outra pessoa, também é muito legal, tá? E não tenho medo disso também. Entra nessa questão, aí vou falar um pouco sobre essa questão sentimental, né? Às vezes você chegou no preço final e aí você fala, putz, mas eu acho que não vale esse preço. Acontece comigo, com muitas clientes minhas, até tem algumas aí na live, elas podem até comentar, porque eu falo assim, gente, isso daqui não é esse preço, você vai ter que colocar mais caro. Essa blusa não vale só isso, vale tanto. Enfim, a sua hora não é só, sei lá, R$6, vale mais. E aí você vai entendendo também esse valor da sua hora, das suas experiências, de tudo que você fez, de tudo que você já viveu para chegar até aqui e fazer esse produto da forma que só você faz. Isso traz muito argumento na hora de você negociar o seu preço, beleza? Mas não abaixe o seu preço porque você tá com medo de colocar. Até tem uma frase que eu gosto muito da LVS, que é para as mulheres, né? Que se você tá pensando em cobrar um preço, cobre o dobro, porque normalmente as mulheres têm essa questão também de você se sentir, para você se sentir capaz, você precisa estar mais formada, você precisa ter formação, precisa ter cursos e não sei o que, e às vezes não, né? O que você faz já tem muito valor e as pessoas já enxergam esse preço, já enxergam esse valor. Você precisa, às vezes, só trabalhar isso dentro de você. Mas é isso, assim, gente. Então, essa questão de realmente você conseguir entender o seu valor e não para você colocar ali no preço, tipo, as minhas experiências valeram R$10 a mais em cada produto que eu faço. Não. Mas para você realmente conseguir argumentar quando cada cliente vier negociar o preço com você, beleza? E também tem a questão, né, que você pode diferenciar esses preços, balizar essas margens entre os seus produtos. Às vezes tem algum produto que a pessoa percebe mais esse valor, né? Consegue entender que esse produto é mais caro, e tem outro produto que ela não consegue entender, porque falta informação mesmo de que o tecido é diferente, né? E que isso tem um caimento melhor, ou que essa blusa, por mais que na sua cabeça ela seja simples, ela é muito complicada, porque vai um caseado, porque vai não sei o que. Então as pessoas não têm essa informação. Aí você pode, né, às vezes ter uma margem menor em alguma coisa que o seu público não paga tanto, e uma margem maior em outra coisa que o seu público enxerga mais esse preço, beleza? Ficou claro aí, gente? Esse tema que eu tô falando aqui, a gente tem um módulo só para falar de precificação lá no curso de Finanças para Empreendedoras da Galáxia Herbig, que é o módulo 4. Então a gente fala muito mais detalhado sobre essa questão de valor e preço, sobre a questão de precificar, como precificar. Então a gente fala tudo isso bem detalhado mesmo lá no curso. Quem quiser saber mais, já corre lá para a página que tá no link da bio também.
A Love Beads tem muitos produtos, dividido custos por igual, vendo joias. Então, não, como assim, os custos por igual, o custo fixo, você diz, né? Os custos fixos lá que a gente falou da estrutura toda, para você entender quanto que você consegue produzir por mês, você pode pegar, por exemplo, seus gastos fixos no total do seu faturamento do mês e entender qual que é esse percentual. Aí você aplica esse percentual em todos os seus produtos para você precificar. Tá? Então, por exemplo, o custo fixo aí, ele deveria, também não é uma coisa certa para todos os negócios, mas até uns 15% aí é ok, mais que 15% talvez você esteja com uma estrutura muito grande e com uma capacidade de produção muito pequena para essa estrutura que você tem. Então, varia aí entre 10%, às vezes 5% para quem é de serviço, não tem tanto gasto fixo, né, custo fixo. Para quem faz produto até 15%, aí você pega esses 15% e também coloca na sua precificação, beleza? Espero ter ajudado aí também, e já quero ver as suas joias. Obrigada, gente, bom almoço aí para vocês, beijos, até amanhã!